Olá pessoal, eu sou o Carlos, eu sou student intern aqui na escola. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos por volta de 2 anos atrás e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para você que está aí do outro lado da tela, né, e quer saber como é que faz para vir para os Estados Unidos, para estudar, para fazer seu intercâmbio, aprender inglês, evoluir, e espero que isso possa te inspirar e tirar algumas dúvidas também frequentes que eu sei que todo mundo tem. Então, começando um pouquinho pela minha história, né? Em 2019 eu tentei tirar o meu visto para vir para cá para estudar, porém o meu visto foi negado e eu fiquei muito chateado, né? Foi um momento muito difícil porque eu estava me planejando vir para cá, era importante para mim e aconteceu de ser negado, infelizmente, né? E aí passou algum tempo, eu meio que desisti, fiquei chateado com isso. E aí, aquele sonho sempre continuou em mim. Então, eu tinha esse objetivo, eu tinha esse sonho. E aí, depois de 2 anos, eu me preparei melhor para a entrevista, para ter mais sucesso no meu visto. E deu tudo certo, né? E hoje eu tô aqui contando para vocês a minha experiência. E é engraçado olhar para trás, porque a primeira vez que eu fui fazer a entrevista, eu tinha uma expectativa, né? Eu achava que eu ia fazer a entrevista sentado numa mesa, conversando com o cônsul. Eu não sabia que era americano, não imaginava que teria um accent diferente, por exemplo. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência para vocês saberem o que esperar quando você for fazer a sua entrevista também. Em 2021, que foi quando eu consegui aprovar o meu visto, né? Alguns pontos que são fundamentais para você tirar o seu visto é que você prepare muito bem o seu planejamento da sua viagem. Porque quando você vai solicitar o visto para o cônsul, você precisa mostrar que você tem um objetivo com aquela viagem, que você tem a capacidade financeira para você cumprir a sua viagem e também o que te faz retornar para o seu país de origem, que seriam os seus vínculos. Então eu trabalhei muito forte nesses pontos para mostrar realmente para o cônsul qual era a minha intenção em relação a vir para os Estados Unidos. Então, o que eu recomendo primeiramente? Estude sobre a nossa escola, contate a gente, tire dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, veja quais são os custos que você vai ter em relação à sua viagem, alimentação. Eu lembro que eu fiz uma planilha, né, que eu montava quanto que eu ia gastar com transporte, com comida, com a mensalidade da escola, e todos os custos para você viver. E aí você faz uma planilha, você se planeja e vê quanto que você vai gastar em média. E aí você tem que ter essa capacidade financeira, né, esse saldo no seu extrato bancário para comprovar que você tem o dinheiro guardado para fazer a sua viagem. Então, planeja certinho em relação a isso, a gente está disponível para tirar qualquer dúvida em relação a isso também. Outro ponto importante é você vincular isso, qual que é a importância do inglês para a sua carreira, né, para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional. Qual que é o que faz esse investimento valer a pena em você mesmo, né? E uma dica que eu já dou também é já comece a estudar inglês quando você está no Brasil ou no país que você estiver. Já comece estudando antes, porque quando você vier aqui vai ser muito mais rápido a sua evolução. Então, se você tem o objetivo de aprender inglês, se é importante para a sua carreira, para o seu crescimento profissional ou acadêmico, já comece estudando no Brasil, entenda qual que é a maior vantagem para você aprender inglês, e aí você vai ser capaz de mostrar para o cônsul, quando você for fazer essa entrevista, que você tem um planejamento, que você tem um objetivo claro e que você tem a capacidade financeira para tirar o seu visto. E foi isso que eu fiz em 2021, eu fui muito mais confiante para essa outra entrevista e deu tudo certo. Então vamos lá, você fez todo esse planejamento, você se preparou, você fez essa planilha, você pesquisou sobre a cidade, sobre o lugar que você vai ficar, pesquisou sobre como que vai ser o clima, o que você vai fazer no seu tempo livre, alguns passeios que você pode fazer na região, e aí, tudo bem, você fez tudo isso. Agora chegou o momento de você fazer a sua entrevista de fato. Eu queria contar para vocês um pouco como que é a experiência no dia, porque, como eu disse, eu achei que eu chegaria lá, eu sentaria numa mesa, conversaria, né, com o cônsul, mostraria os documentos, mas é completamente diferente de como eu imaginava. E aí você chegou na entrevista, né, geralmente o cônsul, ele
ele vai conduzir a entrevista, né, com certeza. Então, o cônsul ele vai te fazer várias perguntas. Pode ser uma entrevista rápida, pode ser uma entrevista demorada. Depende muito do cônsul em si e também do que ele sente de você, né? Então, esteja preparado para mostrar a sua verdade, né, o seu objetivo da sua viagem, e se sinta à vontade para usar o tempo que ele te dá para demonstrar, né, a sua verdade. Então, comigo, por exemplo, tiveram algumas perguntas, eu não lembro exatamente quais eram as perguntas, mas é basicamente perguntando o que eu fazia no Brasil, perguntando por que o inglês era importante para minha carreira, qual que era o meu objetivo quando retornasse, se eu tinha bens no Brasil. E aqui é importante ressaltar que, caso você tenha bens, é um vínculo que você tem com o seu país de origem, porém, os seus vínculos são muito mais relacionados ao seu objetivo profissional e acadêmico. Então, mesmo que você, por exemplo, não tenha uma casa no seu nome, né, tente reforçar os seus vínculos familiares, seus vínculos acadêmicos, os seus vínculos profissionais também, que eles são muito mais importantes do que bens. Afinal de contas, bens você só pega e vende o bem, né? Então, ele não é, de certa forma, um vínculo tão forte quanto um vínculo profissional, por exemplo. Né? Demonstre o seu objetivo de aplicar o inglês quando você retornar da sua viagem. Então é isso, depois de fazer algumas perguntas, o cônsul vai entender se você cumpriu os requisitos do visto, e aí ele vai te responder, né, se o seu visto foi aprovado, ou se for negado, geralmente ele te dá um papelzinho com os motivos explicando né, se você foi negado. E aí é isso, por exemplo, se você for aprovado, eles retêm o seu passaporte, e aí eles te dão um papel para você retirar o seu passaporte depois de 15 dias, geralmente. E aí você tem a opção deles entregarem para você, ou você ir no outro centro, né, do consulado americano, para retirar o seu passaporte já com o seu visto. E aí é só preparar as malas, né, se preparar para a viagem e vir. E aí é só você preparar as malas e executar o seu plano, né, de vir conhecer os Estados Unidos e aprender inglês. E esse é o momento mais legal, né, porque é onde realmente tudo começa, né, que você se prepara pra caramba pro visto, e aí quando aprova você começa a pensar, né, agora, o que eu faço agora, né, agora é real. Então é isso, gente, se inscrevam no canal, a gente vai continuar postando mais informações para você que deseja vir aqui para os Estados Unidos. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as perguntas, né, a minha experiência, o que aconteceu, quais foram as perguntas específicas, para poder te ajudar também a vir aprender inglês com a gente.